roteador. Sim. Senão vai cair aqui. Desliga o seu roteador, por favor. Bom dia, bom dia. Peraí, deixa eu ajeitar a luz. Acho que vai ficar melhor pra ver. Pronto, pronto. Bom dia. Agora acho que tá tudo bem. Tudo conectado. Sim. Já tem gente entrando. Tô tentando fazer simultâneo, gente, no YouTube e no Instagram. Então eu vou ficar olhando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Peraí, deixa eu ver se eu consigo botar os dois mais na mesma linha da... Acho que eu vou conseguir, peraí. Ai! Pronto. Acho que tá mais alinhado. Tentei usar uma câmera melhor no YouTube, mas não rolou usar a câmera do Alexi lá. Eu vou ter que tentar depois. Depois, um outro dia, eu tento com calma. Bom, deixa eu explicar, né? O porquê dessa live. Eu lancei um vídeo lá no meu canal do YouTube semana passada, que eu contei sobre com o que eu trabalhava na minha vida passada, né? Uma curiosidade que muita gente tinha. E eu falava que eu queria fazer um vídeo porque eu tinha muita coisa pra falar sobre aquele assunto. Não dava pra responder nos stories, né? Tinham feito essa pergunta aqui nos meus stories. E eu falei, não, preciso desenvolver, elaborar esse tema, porque tem muita coisa pra falar sobre isso. E aí, naquele vídeo, eu vi muito comentário de pessoas que se sentem hoje, né? Hoje se sentem como eu me sentia lá há 12 anos atrás. 12 anos já fazem? Tô perdida. Sei lá, faz 12 anos, isso mesmo, 12 anos. Porque eu tinha uma carreira lá, eu fiz faculdade, tive minha carreira, desenvolvi, eu tive uma crise existencial e eu acabei mudando completamente o rumo aí da... Tá muito ruim aquela luz ali, gente, aqui no YouTube? Não, tá bom. E eu acabei mudando completamente o rumo da minha vida e eu falei um pouco, né, do com que eu trabalhava, das angústias que eu sentia, dos sinais que eu ia sentindo na minha vida, de que a coisa não estava boa, de que eu precisava fazer alguma coisa, né, e de como é difícil todo esse processo. E eu vi muitas pessoas me perguntando, mas Carol, como fazer, né, eu me sinto assim, eu me sinto perdida, e como que eu faço? Aquela sensação de desespero, que eu entendo completamente, porque era a sensação de desespero que eu sentia naquele momento da minha vida. Então eu sinto exatamente tudo que vocês já sentiram, tudo que muitos de vocês estão sentindo, e que eu acho que é um processo que está acontecendo na nossa geração, que é muito diferente da realidade que os nossos pais viveram na geração deles, e que a cada geração vão ter novos desafios e vão ter novas realidades que as pessoas daquela geração vão ter em comum. E eu acho que isso é um comum que a gente está tendo na nossa geração. Então eu achei legal falar sobre isso e eu achei muito importante de trazer aqui esse aspecto da bolha, do porquê que é tão difícil a gente mudar alguma coisa quando a gente está na bolha, porque essa consciência é muito importante para a pessoa entender por que ela se sente tão perdida assim, sabe? Por que ela se sente tão desesperada assim? E eu achei que seria um tema interessante para fazer, porque é um tema que tem muita conexão com a minha jornada, com os aprendizados que eu tive, né, depois de toda a experiência que eu vivi, viajando e tudo mais. E eu achei que ia ser um tema interessante. Então, eu estruturei aqui, obviamente, um flow para seguir aqui. Depois, no final, vou tentar ver perguntas, né? Se possível, tentar ver nos dois ao mesmo tempo. E aí eu queria começar o seguinte, falando que... vou deixar a live gravada, tá? Pode deixar, vou deixar a live gravada. Eu queria começar falando... Primeiro, eu queria que a gente entendesse o conceito de bolha. Porque, às vezes, eu acho que as pessoas têm uma impressão de que existe uma bolha onde todo mundo vive numa bolha e existem as pessoas que vivem fora da bolha. Isso não é verdade, entendeu? Porque mesmo saindo de uma bolha, a gente pode sempre entrar numa outra bolha, entendeu? Porque a gente cria as bolhas. E existem muitas bolhas diferentes. Cada um cria a sua própria bolha, entendeu? E ela é formada por diversas variáveis, como a educação que a gente recebeu, né, dos nossos pais, a sociedade em que a gente vive e o que essa sociedade impõe pra gente, como certo, errado, como caminho da felicidade e tudo mais. As amizades que a gente encontra no caminho podem ter muita influência para as bolhas que a gente vai criar. O trabalho que você faz, a carreira que você escolheu. E o que você consome.
Ou seja, o que você consome de informação, principalmente, o que você consome de informação vai ter muita influência para sua bolha também. Até porque, gente, eu preciso, né, quem não entendeu ainda, os algoritmos das redes sociais, eles servem para reforçar a sua bolha, para deixar você cada vez mais fechado na tua bolha. Porque o algoritmo das redes sociais, ele funciona assim, ó, cada vez que você clica numa coisa, ele entende que você gosta daquilo e que você dá valor para aquilo. E ele vai cada vez te mostrar mais informações sobre aquilo. E quando você mais clica, mais ele vai te fechar naquela bolha daquela informação que você consome, entendeu? Então a gente tem que ter muita consciência como as redes sociais influenciam nesse processo da construção da nossa bolha, hoje, nessa realidade de um mundo conectado, com internet, com informação acessível, entendeu? Então sim, a informação que a gente consome faz muita importância. E aí, a partir dessas influências, a bolha é criada. Vira o seu mundinho ali. Vira a tua realidade. Como se aquela tua realidade fosse a realidade do mundo todo, sabe? Como se aquela tua realidade fosse a única realidade possível de viver. E a melhor para você, né? Aparentemente, a melhor para você. Só que essa bolha, ela cria uma embriaguez, gente. Era isso que eu tava falando lá no meu vídeo. E eu achei que foi muito importante trazer essa consciência aqui. A bolha cria uma embriaguez. A gente fica, ó, drogadinho, entendeu? Nessa realidade que a gente criou. E quanto mais tempo a gente fica nela, mais embriagada a gente fica, sabe? É como se ela, né, deturpasse um pouco a nossa visão e a gente só conseguisse enxergar as coisas daquele jeito. E a gente chega num ponto de acreditar nessa embriaguez que a gente só sabe viver daquela forma. Que a gente só sabe fazer aquilo que a gente fez até hoje. Que aquelas pessoas que convivem são as pessoas que querem conviver pro resto da vida. Elas são as únicas e as melhores pessoas pra gente conviver pro resto da vida. Que aquela verdade que a gente vive é a única verdade possível. E a gente vai criando isso. A gente vai construindo essa ideia na nossa cabeça, na nossa mente. E ela vai fechando cada vez mais a gente, né, para as outras questões externas. Isso é o que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Se a gente pensar politicamente, hoje, do cenário que está acontecendo no Brasil, dessa polaridade que virou o Brasil, essa guerra entre dois lados, que é ridícula, porque não é uma questão de lado, entendeu? Virou isso, é cada um no seu lado, entendeu? Completamente fechado ali na sua bolinha da verdade que ele acredita, sabe? E se fechando para todo o resto, ao ponto de perder o bom senso, entendeu? Ao ponto de perder a racionalidade, ao ponto de perder a habilidade de entender o que faz real sentido. É isso que está acontecendo hoje no Brasil, é um ótimo exemplo do que a gente faz com a nossa própria vida. A gente faz isso com a nossa própria vida. A gente chega ao ponto de uma cegueira tal que a gente não consegue mais perceber o que faz real sentido pra gente. Entendeu? E fica fechado naquela cegueira. Só que como acontece o fluxo da vida? Como que é o fluxo da vida? Gente, a vida é experimentação. Nós só sabemos uma certa realidade até viver ela. Nós vivemos de experimentação. E o problema é que a bolha, ela é criada desde que a gente nasceu lá, né? Então imagina, a gente vai formando a nossa bolinha desde que a gente nasceu. Aí, ela vai sendo criada no momento que a gente não tem maturidade e nem tem autoconhecimento suficiente para fazer escolhas e entender o que realmente faz sentido para nossa vida. E essa bolha é formada já nesse momento, entendeu? E aí o que acontece? Ela acaba fazendo com que a gente se limite a uma única experimentação na vida. Por quê? Aquela bolha já me prendeu, eu vou fazer todas as escolhas da minha vida nessa bolinha que foi sendo construída desde que eu era criança, passou a minha adolescência e tudo, e ela foi ficando cada vez mais podada, mais fechadinha. E eu vou me limitar a viver aquela única experiência que foi construída através da minha bolha pro resto da vida. Entendeu? E porque quanto mais eu me fecho nela, é mais difícil de sair. Só que acontece, na vida a gente vai passando por várias situações. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo, a nossa maturidade vai mudando. E a gente vai passando por diversas experiências que vão fazendo com que aos poucos a gente receba sinais de se a coisa está fazendo sentido pra gente ou não, né? Pode ter gente que está fazendo muito sentido, pode ter gente que não tá fazendo nenhum sentido. E só você
pode sentir esses sinais? Talvez você tenha sonhado e idealizado muito com uma coisa na tua adolescência, né? Na tua faculdade. Pode ser que você idealizou um trabalho, pode ser que você idealizou uma profissão, pode ser que você idealizou simplesmente um estilo de vida, não importa, você idealizou um estilo de vida, tá? Só que à medida que você vai vivendo e passando por tudo aquilo que você idealizou, que é um fruto da bolha que você construiu, você vai receber os sinais. E o seu corpo, ele vai te mandar, gente. Ele vai te mandando vários sinaizinhos do seu corpo, tá? E esses sinaizinhos, eles servem como um alerta, né? Um alerta para você dizer, opa, para você sentir, opa, teu corpo tá falando, ih, tem alguma coisa errada ali. Entendeu? Esses alertas, eles podem ser em várias formas diferentes, né? Ele pode ser um alerta, tipo, da forma que vem em forma de pensamentos, né? Alertas assim, sabe? Pensamentos que vêm surgindo na sua cabeça que fazem você questionar de vez em quando. Opa, tô pensando uma coisa diferente aqui. Mas eles podem ser alertas que vêm de formas mais sérias. Podem ser doenças, podem ser níveis altos de estresse, pode ser tristeza, que pode virar até depressão, né? Porque o nosso corpo, ele somatiza todas as nossas emoções. O nosso corpo, gente, ele é muito inteligente, é uma máquina ultra inteligente. Gente, o nosso corpo é uma máquina capaz de gerar vida. Eu sempre falo, quando eu tive a Meli, que eu olhava para ela, eu pensava assim, nossa, é um milagre, sabe? Sabe, a capacidade de digerir um filho é um milagre da vida, é muito incrível, sabe, a inteligência do corpo, o que ele é capaz de fazer, como que pode, né, aquela coisinha, aquele ovinho dentro de mim, então virar a Amelie hoje, é muito incrível, e o nosso corpo é sim muito inteligente, ele gera, ele tá te dando alertas para te avisar de alguma coisa, mas quem tem você só que pode controlar as suas escolhas, ele não controla nada, o papel dele é te alertar, é só fazer esses alertas, entendeu? E aí, nós estamos aqui para quê? A gente está aqui para poder aprender e evoluir, né? Quando o seu corpo está fazendo isso, ele está te ajudando no teu processo de evolução. Gente, o nosso combustível da vida é o aprendizado, né? Porque é por isso que estamos aqui, né? Se estamos aqui hoje nesse nível de evolução, foi porque tivemos todos os seres aí na história da Terra para ir aprendendo e evoluindo e fazer chegar onde a gente chegou hoje. Então, o nosso combustível é aprender, é evoluir. Né? E quando o corpo faz isso, ele tá falando, ei, acorda, cara. Ele tá te dando um sacode, entendeu? Acorda, cara. Ele tá te mostrando que é hora de fazer alguma coisa. Ele tá te mostrando uma hora de falar, o que você aprendeu até aqui com isso que você já viveu? Entendeu? Não quer dizer que seja algo radical, sabe? Às vezes é só seu trabalho. Às vezes é só seu estilo de vida. Às vezes é apenas a forma como você tá levando a tua vida. Às vezes é tudo isso junto, entendeu? Às vezes são pequenos detalhes que a gente tem que alertar para mudar. Às vezes não, às vezes precisa de uma mudança muito mais radical. Isso vai depender da história de cada um, da jornada de cada um, do que cada um está vivendo, sabe? Mas sim, os alertas do corpo, eles têm um papel muito importante e a gente tem uma habilidade em ignorar isso. É impressionante, sabe? A gente vai ignorando, a gente vai deixando de lado, né? Só que aí quando você começa a ter uns alertas, o que você faz, né? Às vezes você tem gente que tem que ter muito alerta até acordar. Tem gente que às vezes com poucos alertas já fica mais esperto, entendeu? Mas aí você começa a pensar com os alertas, você fala, preciso fazer algo, né? O que eu... preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer, né, para mudar isso que eu tô sentindo, né, para dar atenção para isso que eu tô sentindo. E nesse momento, o que a gente costuma sentir? A gente fica assustado, a gente fica com medo, parece que não combina às vezes, né, não combina, não, mas viver outra coisa não combina comigo, o que combina é isso aqui, né, que eu tô vivendo. Não, mas não é bom para mim, o bom para mim é isso aqui, né, você fica, por mais que você tenha os alertas, a gente fica arrumando um monte de desculpa para as outras possibilidades, né? Por quê? Porque tu não experimentou ainda, você não sabe como é que é, né? Você fica achando que você não é capaz de viver de outra forma. Você fica pensando, nossa, mas eu investi tanto tempo da minha vida para viver desse jeito, para fazer tal coisa, para ter tal profissão, investi tanto tempo, e você fica insistindo, né? É difícil abrir mão de uma escolha que a gente fez, que a gente dedicou tanto empenho e tudo mais, né? E daí a gente vai ignorando. E tem pessoas que ignoram ao ponto de chegar no nível crítico de estado de saúde, né? De ter doenças sérias, que advém do estresse, né? De ter, crises de burnout, como muita gente tem, né?
Porque a gente... É muito difícil, gente, quando você tem uma sensação de que você precisa fazer algo muito diferente daquela tua bolha, e você olha tudo à tua volta, e tudo à tua volta vive como vive a tua bolha, entendeu? Porque o que acontece quando você se sente muito diferente daquela bolha que você viveu até hoje? Você se sente sozinho, entendeu? É muito solitário, você não sabe a quem recorrer. Você olha para o lado e fala, olha, mas todo mundo tá vendo desse meu jeito. E pior, você acha que tá todo mundo super ultra feliz, que a vida deles é perfeita. Porque você olha nas redes sociais e tudo parece perfeito, né? Porque as redes sociais parece a vida perfeita, né? A vizinha como é que é? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então é assim que você se sente, sabe? Aí você começa a achar que você tem um problema. Entendeu? Você é o errado da história. Pô, se tá todos os meus amigos, a minha família, as pessoas do meu trabalho, tá todo mundo vivendo tão bem desse jeito, por que eu não posso ser feliz assim? E você começa a virar o problemático, é o patinho feio da história, entendeu? É o peixe fora d'água, que era exatamente o que eu falei lá no meu vídeo. Eu sempre me senti um peixe fora d'água, gente. Desde o dia do meu primeiro mês, do meu início lá, quando eu era trainee. Quando eu era trainee, o meu primeiro ano na empresa, eu já me sentia um peixe fora d'água. Já era nítido, entendeu? E eu fiquei mais 7 anos trabalhando daquela forma. Olha quanto tempo levou para eu entender tudo que já tinha sinal desde o início, entendeu? Mas no início de uma coisa nova, a gente tá empolgado, a gente quer viver aquilo de fato. Então acho que faz sentido você investir, né? Pô, tá lá no início, quero investir, eu tô animada. Mas na verdade eu já sentia isso desde o primeiro ano. Sabe? Mas sim, você se sente um patinho feio e você não tem referência. Você não tem onde se segurar, entendeu? Essa é a realidade, porque a bolha é cega, né? A bolha não mostra que aquela é a única realidade possível. E se os teus amiguinhos são daquela bolha, se o teu trabalho faz parte daquela bolha, se a tua família vive dentro daquela bolha, cara, que referência que você tem, né? Pra te mostrar que é possível fazer de outra forma. Em quem você vai se apoiar, né? Para entender que é possível fazer de outra forma. Então, na bolha, o caminho para percorrer, ele é muito solitário quando você está na bolha. Muito solitário, sabe? E isso é que vai enfraquecendo a gente. E que vai fazendo você ignorar até o ponto de chegar a um caso de saúde muito grave, sabe? E isso vai depender do quanto aquela realidade faz mal para a pessoa. Se é uma realidade que está fazendo muito mal. Porque, gente, é uma dor que a gente não explica. É uma dor que ela não é tangível, sabe? É uma dor que aperta o coração às vezes, sabe? É uma dor que traz angústia. E só quem sente isso entende o que é sentir isso, entendeu? Não é uma coisa que você vai ali, compra um negócio e você resolve o problema, sabe? Não tem remédio pra isso, não tem remédio. Não tem um remédio que você vai no médico e fala, tô sentindo essa dor porque sinto que eu tô desconectada com a minha verdade, com o que faz sentido pra mim. Sinto que minha vida não tá fazendo sentido. Você não pode ir no médico falar isso e tomar um remédio para resolver o problema. Não pode. Entendeu? A única forma de você resolver isso é recalculando a rota da tua vida. Sabe? É primeiro, entendendo o problema. O que tá me causando isso? Sabe? O que tá de fato me causando esse mal-estar? Primeiro é identificar o problema. E segundo é o que eu posso mudar na minha vida hoje para ajudar a solucionar essas questões que estão me fazendo mal. Que eu já falei, não precisa ser uma mudança radical de tudo. Às vezes é só o trabalho, às vezes é só o que você faz, a profissão, às vezes é o teu estilo de vida só, sabe? Às vezes é o meio que você vive, não sei, sabe? Às vezes não é uma mudança super radical, mas você precisa entender. Você precisa entender o que tá causando isso. E assim, tem gente que tenta fazer alguma coisa antes de chegar no ponto crítico, né? Tem gente que não. Mas independente do seu caso, mudar essa realidade atual dentro da tua bolha vai ser muito difícil por causa disso tudo que eu falei aqui agora, né? Dessa embriaguez e dessa cegueira. Você não entende como outro jeito funciona e você não tem todas as respostas. Você não tem respostas. Quando a gente nunca viveu uma coisa, a gente nunca vai ter as respostas para aquilo. Você só tem as respostas da tua bolha. Você acha que tem, né? Bom, você acha que tem dentro da tua bolha. E por isso você se sente ali mais confortávelzinho. O desconhecido, ele te assusta. Ainda mais se você tá nesse caso solitário, né? Que é você sozinho e mais ninguém. E você se sente extremamente inseguro com isso, né? E pior de tudo, você não se acha capaz. Você não se acha capaz de fazer outra coisa. Até porque combinar na forma como a forma como é a escola,
no formato tradicional, a gente não é desenvolvido com autoconfiança, a gente não cresce para desenvolver a nossa autoconfiança na potencialidade máxima dela. Essa é a verdade, entendeu? Claro, existem pais que vão fazer uma criação que incentivam muito, né, esse desenvolvimento da autoconfiança na criança, né, que vai refletir no adulto que ele é. Mas a gente não vive numa sociedade que estimula isso. Essa é a verdade. Sociedade, pro formato que a sociedade é hoje, não é bom ter um monte de pessoas super autoconfiantes. Essa é a verdade. Para a sociedade é bom ter pessoas com medo. Seguem o que o sociedade tem que fazer, que entra todo mundo na fila e vai seguindo. Sem questionar, sem reclamar e vai, entendeu? Isso é bom para nossa sociedade, que vive de forma exploratória, né? Para explorar tudo até não ter mais recurso nenhum. Então, a gente não foi desenvolvido com autoconfiança. E aí você não se acha capaz de fazer diferente, né? A bolha, gente, ela não desenvolve a tua pluralidade de habilidades. Porque você tá cheio de habilidades, mas você não sabe. Você não sabe porque a tua bolha fez te fazer uma escolha, se fechar naquela escolha, fazer aquela única experiência e desenvolver só aquela habilidade. Entendeu? A bolha, ela te prende a seguir um caminho único pro resto da vida. Entendeu? É assim que a bolha faz. Então, ela não tá desenvolvendo as suas outras habilidades. E aí você acha que você só é capaz de fazer aquilo que você fez até hoje. Você não é capaz. E, gente, eu tô falando por experiência própria. Era exatamente assim que eu me sentia. Quando eu tive a minha crise existencial lá, que eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer com a minha vida, o que tá acontecendo, ela tava perdidaça, eu pensava, mas o que eu vou fazer? E eu pensava, cara, eu não sei fazer mais nada da minha vida, eu só sei fazer isso que eu fiz até hoje. Eu me sentia muito de mãos atadas, assim, sabe? E como que pode? Como que pode uma pessoa tão inteligente? Como que pode uma pessoa que passou lá num programa de trainee concorrendo com 20 mil pessoas? Como que pode uma pessoa que desenvolveu tudo do zero para ela sempre? Porque quando eu comecei minha vida profissional, eu não tinha um centavo. Meu pai nunca me deu um carro, meu pai nunca me deu uma casa. Meu pai, sim, ele se esforçou muito para dar estudo pra gente, para dar educação. E eles fizeram uma criação maravilhosa com a gente. Mas o meu pai nunca me deu nenhum bem material, nunca. Quando eu comecei lá, com quantos anos eu tinha? 24, quando eu comecei o trainee, eu comecei do zero. Eu não tinha uma poupança, não tinha nada guardado. Sabe, eu comecei tudo do zero. E como que pode uma pessoa que conseguiu, tão inteligente, construir tudo que eu construí, chegar aos 30 anos da vida e achar que ela não é capaz de fazer outra coisa? Sabe? Achar que ela só é capaz de fazer aquilo pro resto da vida. Olha o ponto que chega, né, da gente se autolimitar por a gente construir essa bolha que faz a gente acreditar realmente que aquela é a única verdade possível, sabe? E aí, a bolha, ela não prepara a gente ao máximo para as adversidades possíveis. Esse é outro problema, sabe? A bolha, ela te ensina a levar a vida evitando ao máximo possível os imprevistos. E ela te dá uma falsa sensação de que você tem controle sobre tudo. Entendeu? Porque é isso. Quando você tá na bolha, você quer ir vivendo daquele jeito que você já conhece, que você tem certeza que vai funcionar. Que tá gostosinho ali, entendeu? Ah, aqui eu sei. Sabe? E isso é uma bosta pra vida, gente. É uma bosta. Porque a vida, ela é feita de adversidades, ela é feita de imprevistos. A vida é impermanente. Quando eu fiz o vídeo lá da impermanência no YouTube, para quem não assistiu ainda, por favor assistam, porque essa é a vida, ela é impermanente o tempo todo, sabe? Então você viver numa bolha que te faz evitar constantemente adversidades é uma bosta, porque não tá te preparando para a vida real, entendeu? E a vida não ensina a gente a ser camaleão e se adaptar a tudo, né? Ela te ensina cada vez ficar mais acomodado e querer cada vez mais conforto dentro daquela realidade que você construiu. Então, a minha opinião sincera, a bolha, ela é o oposto da vida real, o oposto. Entendeu? A bolha não prepara a gente para a vida real. A bolha só serve para limitar a gente. Agora, a verdade é, a gente tende a sair de uma bolha e entrar para outra bolha. Sempre é verdade, né? A gente constrói uma nova bolha e a gente vai ficando acomodadinho naquela nova bolha. Todo desafio da vida é a gente, independente da gente se sentir conectado com uma outra bolha, né? E querer se jogar nela, é a gente nunca se deixar adormecer na bolha, entendeu? É a gente sempre deixar os nossos canais abertos e alertas, sempre viver de forma questionadora, para você entender quando uma determinada bolha já não faz mais sentido,
Entendeu? Essa é a verdade. Porque é fácil sempre viver na bolha, né? Cair numa bolha é gostoso. Então é de fato a gente pode fazer isso, entendeu? Mas a gente precisa ter essa consciência de que a bolha não contribui em nada pra gente, sabe? Essa cegueira que constrói nessa nossa vida, nessa realidade aí absoluta, essa verdade como se fosse a única verdade possível, como se a gente só soubesse fazer aquilo, e a gente ficar alimentando e incentivando isso, ela não leva a gente a lugar nenhum. Ela não tem serventia para a gente viver uma vida próspera, para a gente viver uma vida com todo o potencial que uma vida pode ter, de tudo que a gente pode viver em uma jornada de 80 anos de vida. Olha, a gente tem 80 anos para fazer, experimentar de tudo que a gente quiser. Gente, 80 anos é muita coisa. Se você dividir tua vida em ciclos de 10 anos, o que a gente não consegue realizar em 10 anos, sabe? Então dá para fazer muita coisa, sabe? Então, assim, você precisa, se você quer fazer mudanças significativas na sua vida, né? Se você percebe que tem que você precisa de uma mudança significativa na sua vida, você quer fazer isso, você precisa tentar sair da sua bolha. Você precisa tentar enxergar a situação de fora dela. Porque quando a gente está de fora dela, a gente consegue sair da cegueira e da embriaguez para enxergar coisas que a gente não conseguia enxergar antes. E foi exatamente isso que eu falei lá no meu vídeo. Quando eu saí para viajar o mundo, foi como se eu saí e me desconectei completamente daquela bolha e foi como se eu conseguisse enxergar a minha vida como um filme, entendeu? Eu tava vendo minha vida de fora ali. E conseguir enxergar minha vida de fora me fez entender um monte de coisa que dentro da minha bolha eu não conseguia entender, não era claro pra mim. Eu não conseguia visualizar, não conseguia enxergar, entendeu? É igualzinho, ó, vou dar um exemplo muito claro, que é um monte de gente vai conseguir entender melhor, a maioria. Relacionamento amoroso. Você ficou um tempão namorando com uma pessoa. Aí, ó, você não conseguia enxergar um monte de coisa. Aí você, depois de terminar o namoro, você conseguia enxergar um monte de coisa naquela relação que você não conseguia enxergar antes. Seja de abuso emocional, seja de o quanto você pisava em cima de você em prol daquela outra pessoa e te fazia mal, ou de como aquela pessoa não te valorizava e você não enxergava, de como a pessoa não te fazia bem e você não enxergava. Olha como você conseguiu enxergar com clareza depois que você saiu daquela relação amorosa, porque aquela relação estava te cegando, estava te embriagando. Não dá, é muito mais difícil, entendeu? Na hora que você sai daquela droguinha, aí você, né? Você começa a enxergar as coisas muito melhor. Então, sair da bolha vai ser importante. Mas aqui, ó, existem dois tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que ela já identificou o problema, ela já identificou o que está causando aquele mal-estar nela, e ela já identificou que ela está precisando mudar. Tá? E, melhor, ela já consegue enxergar caminhos. Ela consegue ter uma ideia, pô, eu precisava fazer isso e aquilo. Essa pessoa, ela tá ela tá num passo melhor, assim, né? Porque ela já consegue visualizar. E existem as pessoas que estão completamente perdidas, no escuro total. Assim, a pessoa só vê uma parede na frente dela. Ela não consegue identificar de fato os problemas com clareza. Ela sente o incômodo e sente que precisa mudar. Mas ela não consegue enxergar com clareza o que tá ruim ali. E ela não sabe nem por onde começar. Ela não sabe se ela vai pra direita, pra esquerda, o que ela faz, ela não sabe nada. A maioria das pessoas estão nesse caso. E eu tava nesse caso. Eu tava nesse caso das segundas pessoas, completamente perdidaças, entendeu? Então eu sei o que as pessoas completamente perdidaças sentem, entendeu? Sempre quando alguém chega pra mandar uma mensagem pra mim na viravolta, que ela fala já o que ela entende, o que ela quer fazer, eu falo, pô, amigo, olha só, tu já tá lá na frente, entendeu? Você já tá num caminho muito avançado, você já tem clareza sobre as coisas, é muito mais fácil, entendeu? Quem tá lá atrás é muito mais difícil, que era o meu caso. Então, ó, pra essa pessoa, tá, que já identificou, que já sabe o problema e já visualiza o caminho, o que ela precisa agora? Ela precisa cada vez mais tentar se conectar com pessoas, realidades e caminhos que ela já visualiza, que estão fora da bolha dela, entendeu? Quanto mais você conhecer... Peraí, gente, a minha live aqui do YouTube acabou de cair. Como que eu faço? Perdi a live no YouTube. Gente, eu sou uma pateta. Eu sempre faço essas coisas. Eu não sei o que aconteceu. Ai, gente. Será que eu tento fazer outra? Ai.
caramba, e eu tô aqui sozinha fazendo essa bosta. Ulalá. Olha eu falando, olha os meus palavreados. Ai, gente, desisto. Vai ficar sem live no YouTube mesmo. O que eu vou fazer? Bom, e aí... E aí, voltando aqui, que eu me perdi agora, porque eu tava falando, porque eu fiz essa cagadinha, tá? Então, assim, ó, você precisa, quanto mais você consome informação, tá? Quanto mais você consome informação do que você, desse caminho que você vê, dessa visão de mundo que você tá vendo, mais vai ajudar a abrir o teu olhar. Quanto mais você cria conexão com pessoas que estão vivendo dessa forma que você enxerga que é um formato de vida que você quer fazer, ou que é um trabalho que você quer fazer, que é uma profissão que você quer ter, mais vai te ajudar a ter visão sobre uma coisa que hoje você não consegue enxergar. Entendeu? Então, você precisa, aos poucos, ir migrando para você poder sair da tua bolha e estar mais conectado com pessoas que estão fora da tua bolha. Mas, acima de tudo, você precisa desenvolver autoconfiança. Você precisa desenvolver autoconfiança para você entender que você é capaz de viver de outras formas. Mas vai ser muito mais fácil você usar a autoconfiança a teu favor quando você consegue ter mais visualização dos caminhos para você seguir e das pessoas que conseguem viver dessa forma. É óbvio. Do que você começar do completamente zero ali, não conhecer, não ter nenhuma referência, entendeu? Então buscar as referências vai ser importante. Se aquelas outras pessoas vivem daquela forma que você acha que pode ser um caminho legal, fazem um trabalho que você acha que pode ser um caminho que você quer fazer, por que você não seria capaz de fazer? Entendeu? Agora basta você criar autoconfiança. Sabe? E aí, quanto mais você for se desvinculando da tua bolha, melhor. Quais são formas fáceis de você, aos poucos, ir desvinculando da tua bolha? Começar a mudar as tuas atitudes. Entendeu? Porque, gente, a verdade é, estilo de vida, comportamentos, né, no nosso dia a dia, estão associados à bolha que a gente vive, entendeu? Se você já identificou que tem formas de levar a vida, visões de mundo, comportamentos e atitudes dentro daquela tua bolha que você não se identifica mais e que estão desconectados dessa tua nova visão, disso que está te incomodando, você precisa começar a mudar isso em você, entendeu? Porque você começar a mudar isso em você, no teu dia a dia, na tua vida, vai te ajudar a deixar cada vez mais predisposto a fazer essa mudança e a se ver capaz de viver de outra forma, entendeu? Só respondendo 2 perguntas aqui, eu não sou psicóloga, apesar de eu já ter concluído que eu devia ter feito isso na faculdade, lá atrás, mas, bom, escolhi completamente errado. E eu tenho 41 anos, tá? E aí, agora... Então tá, a pessoa que ela já enxergou, quanto mais ela fizer isso, mais fácil vai ser, né, dela poder fazer essa mudança. Mas ela já tá bem à frente. Agora vamos ver as pessoas que estão completamente perdidas. Completamente perdidas. Você não tem referência às vezes, né? Primeiro, você não sabe o problema, você ainda não identificou de fato qual é o problema ali que você precisa solucionar na tua vida, você só sente um incômodo. E outra, você não tem uma ideia de pra onde começar, do que fazer, você tá perdidaço, entendeu? O que é que você precisa fazer? Você precisa sair completamente da tua bolha. Você precisa dar algum jeito de sair da tua bolha. Qual foi o jeito que eu encontrei de sair da minha bolha? Viajar o mundo. Foi esse o jeito que eu encontrei. Por quê? É fácil quando alguém decide, eu decidi que eu quero trabalhar, sei lá, com yoga. Sabe? A pessoa lá era advogada. Aí ela fala, eu conecto com a visão de mundo dessa galera de yoga, com a forma de levar a vida, com lifestyle. Eu tenho um prazer imenso com a prática da yoga. E eu me vejo com uma habilidade incrível para poder ensinar as pessoas nesse sentido. Eu quero seguir esse caminho. Olha como é mais fácil. De uma pessoa aos poucos se desconectar da bolha dele e entrar numa outra realidade. É muito mais fácil, entendeu? Agora, e a pessoa que não sabe nada, tá perdidaça? Como ela vai escolher, né? O que ela vai usar de referência para escolher? Vou pra lá, vou pra cá? Não tem, gente, é muito difícil. Talvez existam, com certeza existe, se você dedicar em fazer coisas que vão te trazer autoconhecimento, né? Se você se conectar com outras tribos de forma aleatória, vai conhecer outras tribos, entendeu? Na tua própria cidade, né? Pessoas que vivem um lifestyle diferente, que levam a vida de forma diferente. O que você consome de informação aqui, tudo isso vai ajudar, né? Com certeza. Provavelmente você que tá se sentindo assim, você que acompanha a gente, se você começa a ver uma visão de mundo através da gente, que conecta com você, né? Provavelmente isso vai conectar alguma coisa com você e vai te ajudar a enxergar coisas que você não enxergava,
entendeu? Então, com certeza, tudo isso vai contribuir. Na minha época, o que eu decidi fazer? Eu decidi viajar o mundo, foi isso. Na minha época, a gente tinha... As redes sociais não eram tão fortes que nem hoje, né? YouTube, Instagram. Nem o Instagram tava no comecinho na época, né? Era o Facebook na época que tava mais bombando, assim, né? Começando a bombar. Mas eu acho que o Facebook, ele começou de forma muito diferente, assim. Ele não tinha, né, esse papel que ele tem hoje, essa possibilidade que ele tem hoje de mostrar as coisas. E eu não sei, eu não tinha essa referência, né, da internet, assim. E aí, quando eu decidi viajar ao mundo, eu pensei exatamente assim. Eu pensava, cara, eu tô tão cega dentro da minha realidade que eu preciso enxergar além do que eu enxergo hoje, sabe? Eu preciso ver outras realidades de mundo, como as pessoas vivem, sabe? Vivem de quê? Como se alimentam, entendeu? De que vivem, como elas pensam, como elas se comportam. Eu precisava entender outras realidades para poder me reencontrar, sabe? Me reconectar, entender o que estava acontecendo comigo. Sair daquela cegueira. Então, eu usei a possibilidade de viajar o mundo para fazer essa mudança na minha vida. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Viajar o mundo não só foi maravilhoso para fazer esse papel de me tirar da minha bolha, mas foi maravilhoso para me fazer entender sobre a realidade da vida, sabe? Entender sobre vida. Foi uma escola da vida, sabe? De entender várias dessas questões que eu tô falando hoje aqui, principalmente hoje, eu não tinha consciência dessas coisas antes. Não tinha. Né, na minha vida passada, eu não tinha essa consciência. Essa consciência, ela foi sendo criada a partir de todas as experiências que eu fui vivendo, a partir lá daquela minha viagem de 2 anos pelo mundo, claro, de todo o meu passado, da minha história, tudo isso influencia, da minha jornada, de tudo que eu vivi, mas de todos os aprendizados que vieram a partir dessa experiência de viajar ao mundo, que me criou uma consciência para a vida e para o mundo absurda, assim, abriu meu olhar, pá, 360 graus, entendeu? Para entender que não existiu uma realidade única, não existe uma verdade absoluta, não existe só uma forma de viver, e melhor, me mostrou que eu tinha um monte de habilidade. E foi isso que eu comecei a me questionar na viagem. Eu falei, cara, você é inteligente, Carolina, entendeu? Você é muito inteligente. Você vai ficar se matando de trabalhar para uma coisa que faz mal para as pessoas, sabe? Que você não tá feliz em fazer para dar dinheiro para um cara que já tá cheio do dinheiro, que não tá fazendo nenhum bem pro mundo. Sendo que você podia usar a tua inteligência para fazer uma coisa que faz bem para você, que faz bem pro mundo e que vai te fazer bem. Entendeu? Qual é o sentido? Não tem o menor sentido. Só que o que eu precisava desenvolver? Autoconfiança. Eu precisava acreditar que eu era capaz. E eu vou falar bem sinceramente. Até 1 ano de viagem, eu não me sentia capaz de começar uma coisa totalmente nova, do zero. Porque eu sempre falei pra mim mesma de que eu nunca ia empreender, primeira coisa. Eu sempre falava, eu nunca vou empreender não é pra mim, entendeu? Empreender não, eu quero meu salário caindo todo mês, batendo na conta. Não quero ter que me preocupar, não quero ter estresse, né? Ter que me preocupar com o meu próprio negócio. Sempre falava essas coisas, né? E eu não me sentia capaz de desenvolver alguma coisa do zero. E eu lembro que deu 1 ano e 3 meses pra eu falar, agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo o que faz mais sentido pra mim. Agora eu tô entendendo a vida, como eu quero levar a minha vida. Agora eu tô entendendo que eu sou capaz de botar o pau na mesa e falar, vou fazer. Agora eu tô me sentindo encorajada o suficiente pra fazer o que tiver que fazer, entendeu? E quando eu voltei da viagem, inclusive, eu escolhi o caminho mais difícil, né? Porque eu decidi fazer uma coisa que não tinha ninguém fazendo. Eu decidi fazer uma coisa que não tinha referência no mercado. Eu decidi fazer uma coisa que não tinha demanda. Não tinha demanda. Eu tinha que criar demanda. Eu decidi fazer uma coisa que todo mundo me achava louca. Porque hoje, né, isso que eu falo, você vê mais gente falando por aí. Mas quando eu comecei a fazer, era mato, gente. Não tinha nada nessa internet, entendeu? Não tinha gente que falava de viagens transformadoras, não tinha gente que falava nesse conceito, né, de viagem de longo prazo para transformar a vida, não tinha gente que ajudava a realizar isso nesse sentido. Tinham poucos viajantes brasileiros que falavam, pouquíssimos, mas que só compartilhavam a viagem deles e acabou. Então era tudo mato nessa internet desse tema, sabe? E eu escolhi fazer uma coisa que não tinha... O Alex não entendia como você vai ganhar dinheiro com isso, Carol. Eu falava pra ele, eu não sei. Mas eu falava pra ele assim, eu não consigo te dar essa resposta. Mas eu acredito que a cada passo que eu der, 2 portas vão se abrir.
eu vou dar mais 2 passos, mais 2 portas vão se abrir. Eu vou dar 3 passos, mais 3 portas vão se abrir. E assim vai, entendeu? E cada vez eu vou enxergar melhor o caminho. Eu falei pra ele, eu tô trilhando um caminho que eu não conheço, eu não posso ter as respostas pra ele, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir ir trilhando ele, entendeu? E eu vou conseguir dar respostas pra isso. E foi dito e feito. Minha jornada foi mais longa? Foi muito mais longa do que alguém que pega uma formulazinha toda pronta e vai implementar alguma coisa. Vai conseguir ter retorno muito mais rápido. Meu retorno foi muito mais demorado. Mas eu tinha consciência disso, eu era muito consciente. Eu falava pro Alexi, falava, vai demorar, mas eu vou enxergar o caminho. E o Alexi foi muito parceiro, porque ele não conseguia entender nada do que eu queria. Mas ele falava, ok, vai fazer tua loucura aí, que eu vou segurar as pontas aqui pra gente, pra você ter tempo de fazer o que você precisa fazer. Então ele foi super parceiro nesse sentido, né? Ele confiou em mim, né? Eu não só precisava ter autoconfiança em mim, mas ele precisava confiar em mim. Porque, cara, se o teu parceiro de vida, né? A pessoa que você vive ali, né? Construir a vida de vocês juntos. Se ele não acredita em você, caraca, né? Como você vai acreditar em você se o teu parceiro de vida não acredita em você? E é por isso que eu falo, a gente precisa estar com pessoas que fazem a gente brilhar, entendeu? Se a gente brilha sozinho, quando a gente está com uma outra pessoa, a gente tem que brilhar mais, entendeu? Essa pessoa tem que fazer a gente voar, tem que fazer levar a gente para cima. Senão, senão a gente precisa de muito mais força ainda para a gente poder fazer uma mudança. Então, o parceiro, ele é muito importante nesse papel, né? Pra quem tá sozinho, apesar de ser mais difícil botar sozinho, ele não tem que ter, mas ele não tem que ter uma outra pessoa ali do lado dando força para ele. Para quem já tem um parceiro de vida, esse papel do parceiro é muito importante, sabe? E o Alexi teve um papel muito importante nesse sentido, né? Então, e assim, eu sou muito grata de ter escolhido esse caminho mais difícil, porque era mais difícil, mas era o mais importante para mim ali. Era o que eu sentia, gente, eu sentia uma coisa assim dentro de mim que eu falava, eu preciso falar sobre isso. As pessoas não entendem o valor, o verdadeiro valor que uma viagem tem para a vida delas, sabe? Sabe, a visão delas está muito limitada, as pessoas não entendem como isso pode transformar, sabe, o ser humano, a jornada dela. E eu precisava falar isso para as pessoas. Eu falava, eu acho que isso tem um papel, para mim é tão importante quanto uma faculdade, é tão importante quanto todo o estudo que ela vai ter durante a vida dela, sabe? É tão importante quanto coisa que vai trazer aprendizado para a vida dela, evolução. E as pessoas não tinham essa noção. Então eu só sentia que eu sentia na nossa geração que tinha ali um caos, né, uma crise existencial, uma desconexão muito grande do que a nossa sociedade vende pra gente com a forma que o mundo hoje possibilita a gente de viver, porque o mundo mudou muito, gente, mudou muito. O mundo não funciona hoje como funcionava na geração dos nossos pais. E é óbvio que eles vão ter medo da gente fazer essas mudanças. Eles não vão ter resposta para isso e talvez eles nem saibam como orientar a gente nesse sentido, porque eles viveram em outra realidade, sabe? Mas o mundo como ele funciona hoje, ele permite tantas possibilidades que não permitia hoje, que não faz mais sentido ficar levando a vida do jeito que os nossos pais levavam. E tá tudo bem. É um momento diferente, sabe? Então, eu sentia que na nossa geração estava passando por uma mudança muito grande da forma, né, de viver, da forma como o mundo possibilitava a gente viver hoje em dia. E eu sentia que eu precisava ajudar as pessoas de alguma forma nesse sentido. E eu precisava, acima de tudo, tentar libertar as pessoas, né? Tentar com que elas vivessem de forma mais livre. Tentar com que elas gerassem consciência e autoconfiança para elas enxergarem que elas são livres e como elas podem exercer essa liberdade para levar a vida delas dessa forma. E eu achava que o viajar o mundo era, sim, muito poderoso para isso. Sabe? Mas isso tudo só foi possível também porque eu tinha planejamento financeiro. Eu já falei aqui centenas de vezes, milhões de vezes, sabe? Eu tive mais coragem para fazer aquilo porque eu tinha planejamento financeiro. Antes de eu sair para minha viagem, eu não planejei só a minha viagem, eu planejei o pós-viagem financeiramente. E isso foi muito importante, porque se eu tivesse com a corda no pescoço ali, ó, passando fome, é óbvio que eu não ia ter forças para fazer aquilo, que eu ia ter que fazer qualquer coisa para conseguir me sustentar, conseguir me virar, para eu poder fazer alguma mudança, porque essa é a sociedade que vivemos, precisamos de dinheiro para a gente sobreviver. Então isso sim foi muito importante, o planejamento financeiro, entendeu? Então, e eu acho assim, ó, agora a gente está vivendo um momento muito difícil, muito, com a pandemia. Essa fase que vocês estão entrando aí no Brasil vai ser uma fase muito difícil, entendeu? Não tá fácil para ninguém, sabe? E eu acho que assim,
esse tudo que a gente passou aqui com a pandemia, e todo mundo ficou no mundo inteiro pela primeira vez, o mundo inteiro pôde se sentir da mesma forma. Entendeu? Fez as pessoas repensarem sobre muita coisa, sobre a forma como você está levando a vida. Eu imagino tanto de pessoas que não perderam pessoas próximas, né? Aí no Brasil, porque a gente tem, né, um número já, sei lá, mais de 200 mil mortos, sem contar o que não calcula, que pode chegar a 300 mil mortes. Quantas pessoas não perderam pessoas próximas e estão pensando, caraca, o que eu tô fazendo da minha vida? Quando essa pandemia acabar, o que eu quero fazer da minha vida para frente? A pandemia fez a gente refletir. E eu fiquei impressionada de como tem muitos alunos que chegam no workshop porque a pandemia fez eles refletirem, né? De que eles precisavam fazer alguma coisa, precisavam mudar, mas eles não têm resposta. Como a maioria das pessoas, não tem resposta, sabe? E eu acho que viajar o mundo não só é um caminho maravilhoso nesse sentido de ajudar você a ter autoconhecimento para encontrar as respostas e ajudar a ampliar a tua visão de mundo para você enxergar caminhos que você não via, desenvolver as tuas habilidades para você se ver capaz, muito mais capaz de fazer coisa que você achava que não era capaz e te dar autoconfiança para você botar o pau na mesa e fazer o que tiver que fazer. Não só é legal para isso, mas é uma experiência de vida incrível, né? De conhecer outras culturas, de conhecer pessoas, de ver coisas novas, de ter estímulos, né, diferentes, de conhecimento, né, para a vida. Isso também é maravilhoso. Então, eu acho assim que existem vários caminhos para quem está completamente perdido de tentar fazer essa mudança, para sair da bolha dele e tentar mudar. Mas eu não sou especialista nesses outros caminhos. Eu sou especialista em viajar o mundo, entendeu? Então, assim, eu não sei, como eu nunca me especializei nesses outros caminhos, eu não consigo te dar o caminho das pedras exatamente, entendeu? Né? Eu consigo dar umas deixas aqui, né? De você investe no teu autoconhecimento, né? Investe em consumir informação de pessoas que te inspiram de alguma forma, que dão uma outra visão de mundo. Mas eu não consigo dizer, né, o passo a passo, né, de caminhos, né, para você poder usar nesse sentido. Eu só consigo falar sobre viajar o mundo. Então, eu fico muito feliz de ajudar as pessoas nesse sentido. Eu sei que agora, com pandemia, não é um momento para viajar, principalmente a situação que está aí no Brasil, né? Não é um momento para viajar, é um momento de ficar quietinho, mas vai ser um momento muito importante para você focar no seu planejamento financeiro. Aproveita esse momento que você tem que ficar quieto para você focar no seu planejamento financeiro. Se você está sendo extremamente prejudicado com a pandemia, entendeu? Se te prejudicou muito a tua renda, você vai ter que se virar nos 30, ser criativo, para ver como você vai se virar para conseguir passar por esse momento difícil, porque o Brasil não tem políticas muito solidárias frente a isso que está acontecendo, e vai ser muito difícil mesmo para muita gente. E você vai ter que ser muito sábio nas escolhas que você vai fazer, na forma como você vai levar o teu estilo de vida durante esse momento difícil, e em como você consegue se virar, driblar essa situação. Essa é a verdade. Como eu falei, o exemplo da minha amiga Dani, que eu recomendei aqui, entendeu? Que ela era aeromoça, perdeu o emprego durante a pandemia, e ela começou a fazer marmita vegetariana para entregar ali em São Paulo. E, cara, ela descobriu um talento fodástico. A menina e a mãe dela cozinham maravilhosamente bem. Cara, que comida maravilhosa. Uma das melhores comidas que eu comi na minha vida, caseira, vegetariana. Chama Afago na Cozinha. Depois coloca no Instagram aí, quem tá em São Paulo quiser experimentar a comida dela, Afago na Cozinha. E eu virei pra ela e falei, Dani, como você nunca descobriu esse talento antes de vocês? Pelo amor de Deus. Que comida foda, sabe? Então, assim, às vezes a gente vai ter que driblar, se virar, achar uma solução, e é o jeito que elas estão achando de se virar, porque ela perdeu a renda dela completamente, ela sustentava a mãe dela, sabe? Então foi o jeito que elas acharam de se virar, e essa é a realidade. Quem tá muito ferrado agora, quem foi muito prejudicado, vai ter que se virar e dar um jeito. E sabe o que isso vai ser bom? Pra te ajudar a descobrir novas habilidades, entendeu? Tá difícil para todo mundo. Não vai adiantar ficar chorando e reclamando. Então você precisa tentar se virar e fazer alguma coisa. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas isso vai fazer você descobrir novas habilidades. E talvez isso vai ser importante para você. Para você descobrir uma nova forma de fazer, de se virar, uma nova habilidade que você não sabia que você tinha. Então, mesmo as situações difíceis na vida, elas trazem aprendizados muito relevantes pra gente. Muito. E elas fazem a gente evoluir. A gente só tem que ressignificar, sabe, os momentos difíceis para entender o que eles trouxeram de importante para nossa evolução humana. E esse momento pode fazer isso também pra gente, tá? Então, focar em se virar para quem está passando um momento difícil e para quem tem a renda garantida durante a pandemia, focar no seu planejamento financeiro vai ser muito importante, entendeu? Ao invés de você ficar indo na internet, comprar um monte de besteira que você não precisa para suprir essa insatisfação que você tá durante a pandemia,
Use esse momento para fazer o seu planejamento financeiro, porque é isso que vai permitir com que você seja livre quando essa história toda acabar, para começar a direcionar a tua vida, porque faz realmente sentido para você, entendeu? Então, ó, usa a comida, nem seja você não engordar muito, mas para te fazer um afago, entendeu? Usa um momento gostoso e fazer uma coisa legal com a sua família. Um momento, sei lá, nem que seja dentro de casa, para te fazer um afago no coração. Não fica gastando seu dinheiro todo à torta direito para você terminar essa pandemia pior do que ela começou, entendeu? Então, não é o momento para viajar, mas é momento para se planejar. É momento para se planejar, sim, sabe? E foi isso que eu senti lá da galera que tem feito workshop até agora, que apesar da pandemia, cara, tá sendo uma caída no coração deles. Porque se a pessoa permitiu que isso toque o coração dela, que ela quer realmente viajar o mundo, que para ela é importante, usar esse momento, que é um momento difícil, para focar no planejamento financeiro e focar nesse sonho dela, em tornar isso tangível para ela entender, ok, quando essa bagaça acabar, eu vou estar preparado para poder me jogar no mundo e realizar o que eu preciso realizar. Entendeu? Isso é um acalento pro coração. Se apegar às coisas que são importantes para você, aproveitar esse tempo para você se planejar, evoluir no seu conhecimento do que você precisa para fazer essa mudança agora, é o melhor que você pode fazer nesse momento. Entendeu? Então usa esse momento para isso. Entendeu? E para quem não sabe, ontem já abriram as vendas lá para o workshop Tire Seu Sabático, para a turma 4 do workshop online, né? Então, sempre que eu abro uma turma nova do workshop, eu sempre gosto de trazer um assunto aqui, um tema para fazer live, de aprendizados que eu tive, que mudaram a minha visão de mundo, que ampliaram a minha consciência, né? E de como a viagem teve um papel importante nisso. Porque aos poucos as pessoas vão tendo mais clareza, sabe? Do papel importante que isso pode ter, se você sente conexão com isso. Porque, gente, só quem sente esse foguinho ali de que eu preciso fazer isso na minha vida, só quem sente consegue explicar isso que tá sentindo, entendeu? E se você sente isso, começa a se mover em direção a isso agora, entendeu? E o workshop vai fazer uma diferença absurda, porque ele vai te ajudar a tangibilizar o teu sonho. Ele vai te ajudar a colocar os pés no chão e entender, cara, o que é real para mim? O que é de fato real? O que de fato consigo fazer com a minha realidade financeira? Né? Ele vai te ajudar você a fazer o teu planejamento financeiro para alcançar o que você precisa, não só para tua vida, mas para o depois, entendeu? E ele vai te dar todas as ferramentas, todas as reflexões, tudo que você precisa, todos os recursos para você conseguir se organizar e ir se preparando para o que você tiver que realizar, na hora que você tiver que realizar, na hora que for possível realizar isso, entendeu? Então, assim, a turma já abriu lá do workshop Tire Seu Sabático, né, a nova turma. Ela já está sendo formada pela galera que estava lá na lista de espera. Então, eu vou deixar o link aqui do workshop de Seu Sabático, para quem quiser saber mais. Depois eu coloco nos meus stories também, pra galera arrastar para cima e tudo mais. E a primeira aula ao vivo vai ser no sábado que vem, dia 13. Sábado que vem a primeira aula ao vivo dessa turma, ok? Eu tô querendo fazer uma live essa semana com o Júlio também, sobre viajar o mundo especificamente. Aí vamos ver qual o tema. Se vocês quiserem sugerir aí uma ideia do que vocês tinham curiosidade, que vocês gostariam que eu e o Júlio a gente falasse numa próxima live. Vai ser na terça-feira, vou fazer com o Júlio. Se vocês têm uma ideia do que a gente poderia falar nessa live, deixa aí escrito, né, que vai ajudar bem a gente definir a temática que a gente pode fazer, que tem mais interesse para vocês. Eu agradeço todos os comentários de todo mundo aí que tá mandando comentário aqui. Eu fico muito concentrada no que eu tô falando e eu tenho dificuldade de ficar lendo os comentários ao mesmo tempo, mas às vezes eu tento ler aqui. Tô vendo a hora aqui? Tá. E é isso, gente, ó. Eu acho que foi muito importante falar sobre esse tema aqui. É muito difícil quando a gente tá preso na bolha. O Júlio é o que faz o workshop junto comigo. Ele viajou 3 anos pelo mundo, sozinho. Eu viajei acompanhado 2 anos pelo mundo. Então são 2 perfis bem diferentes. E o Júlio, ele faz comigo o workshop. Ele conduz junto comigo. Ele é um cara muito legal. A live vai ficar salva. Essa live aqui vai ficar salva. Acho muito importante quem não assistiu desde o início assistir. Porque ela traz uma consciência muito importante. Agradeço todos os alunos que já fizeram o workshop, que estão aqui super falando bem dele, agradecendo. Deixa eu ver os comentários aqui. Então agradeço o carinho de todo mundo aqui, dos comentários.
Não sei se... Será que eu consigo ver os comentários depois para ver o que a galera sugere? Então é isso, gente, ó. Se cuidem muito no Brasil agora, porque essa fase da pandemia vai ser muito punk aí no Brasil. Se cuidem, cuidem das pessoas à sua volta, ajude a gerar consciência para as pessoas à volta de vocês, que precisa ter muito cuidado nesse momento, né? O problema não é só o Covid agora e nem as variantes, que estão mais severas, né? O problema agora é a falta de leito nos hospitais e o problema agora virou para todas as outras doenças e emergências, né, que precisam de leito. Na hora que esgotarem os leitos completamente, né, da maioria dos estados do Brasil, o negócio vai ficar muito complicado, entendeu? Então, mais do que nunca, vai ser um momento para se cuidar. Mas não se deixe cair numa tristeza profunda. Use esse momento para você se conectar com o que toca o seu coração e o que vai fazer você ver luz quando tudo isso passar, entendeu? Isso vai ser muito importante. Isso vai ajudar você a aguentar mais firme durante esse processo. Ok? Como organizar o dinheiro para gastar em um ano sabático? O que mais? Essa parte financeira é muito boa. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma ideia do que falar na próxima live. Bom, como eu sempre falo demais, né? Falo pelos cotovelos, já deu 1 hora de live. Nem almocei ainda, são 2 horas da tarde. Então, ó, eu agradeço super todo o carinho de todo mundo. Eu vou deixar a live salva. E vocês podem indicar a live para outras pessoas assistirem, pessoas que você acha que estão se sentindo nesse momento, né, de sentindo que precisa fazer alguma coisa, que precisa mudar, mas não sabe como, que tá perdido, né, que não consegue chegar um palmo na frente. Você pode passar essa live para outras pessoas e ajudar elas a refletirem, né, sobre essa situação, gerar consciência, né, sobre como ela precisa tentar sair da bolha dela para conseguir enxergar melhor as coisas. Sobre falar outra língua. Essa de falar outra língua é muito interessante, né, gente? Porque eu sei que isso bloqueia muito a galera, né? De falar outra língua. Eu adoro falar sobre esse tema. Eu tenho várias histórias engraçadas. Vou tentar ver o que vai ser mais, o que vai ser mais legal fazer aí, né, numa próxima live. Então, bom, terça-feira vai ter live com o Júlio, ok? Vamos ver um tema legal aí. Vou deixar a live salva assim. Vou colocar mais uma vez aqui o link do workshop Tiração Sabático para quem quiser saber mais, né? E é isso, ó. Muito obrigada para todo mundo. Um beijo grande. Força aí no Brasil, né? Para tentar passar por mais essa fase de dificuldade, né? Um beijo e até a próxima live. Como que eu faço para sair aqui? Aqui. Eu tô sempre perdida.